Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Bom dia, eu tava aqui mandando a setinha do bem, né, pra mais gente. Antes da gente começar, bom dia com a alegria do Senhor. Oi, Pati, bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Valdirene. Bom dia, Isabel. Bom dia, paz a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo louvor? Bom dia, Rose, Fernanda, Sônia. Bom dia, Maria. Meninas, eu já vou chamar a Tati. Nós já vamos começar a fazer a nossa oração e a gente vai começar porque ela hoje tem 1 hora cravado para estar aqui conosco. Então não vamos demorar. Vou chamá-la. Oi, Cris, bom dia. Olha, quem quiser fazer pergunta, faça na bolinha aí. Tem uma bolinha de exclamação. Escreva uma pergunta aí, porque se durante a live a Tati sai, eu vejo se eu consigo responder. Amém? Bom dia, Toshi. Oi, Janaína, bom dia. Já chamei ela. Acho que vou ter que chamar de novo. Peraí. Convidar. Estou convidando de novo. Será que está acontecendo aqui? Bom dia, Lourdes, Márcia. Bom dia. Bom dia, Dri. Tati, eu te chamei. Não deu? Entrou. Entrou. Oi. Bom dia. Bom dia, bom dia. Graças a Deus que entrou. Estamos. Entrou. Um pouquinho rouca. Tá ouvindo direitinho? Aham, tô ouvindo. Eu acredito que elas também. Vocês estão ouvindo, né, gente? Tá ouvindo, meninas? Todo mundo ouvindo bem. Então vamos lá, né? Glória a Deus, conseguimos. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, né? Amém. Amém. Pode orar, Lu. Tá, então eu vou orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, porque estamos aqui mais uma vez, Senhor, para proclamar, Deus, que só o Senhor é Rei. Que só o Senhor é Deus, que somos filhas amadas do Pai, Abba, Pai. Obrigada, Senhor, porque mais uma manhã, Senhor, as tuas misericórdias já se renovaram nas nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui aprendendo mais, Senhor, de Ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor acampa os Teus anjos ao nosso redor. Guarda as nossas vidas, a nossa casa, guarda a vida de cada um que está aqui, Senhor.
Deus, em nome de Jesus, que nós paralisamos toda distração, todo engano. Senhor, tudo aquilo que vem para roubar aquilo que o Senhor tem, Pai, seja paralisado agora em nome de Jesus. Pai, que o Senhor use, Pai, a tua filha com graça, com intrepidez, com ousadia, com coragem. Dê a ela, Pai, ousadia, Senhor, em espírito, Deus, para que ela se mova naquilo que o Senhor tem a derramar sobre as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Como viver a vontade de Deus? Como viver a vontade de Deus? E uma pergunta tão complexa, e quando a gente vai mergulhar no Espírito de Deus, e quando nós vamos mergulhar na palavra do Senhor, ela se torna tão simples. E quando a Lu trouxe, né, esse tema, né, ela trouxe há mais tempo. Nós estamos, eu não vou falar que nós estamos em uma guerra concernente ao tema, porque nós entendemos muito a questão do tempo com um propósito, né? E nessa semana ficou muito claro isso, né? O tempo com um propósito. E a Lu já tinha liberado essa palavra que o Espírito tinha trazido para ela já tinha me informado dessa palavra, mas o tempo, não por conta de agenda, ainda não tinha chegado, né, É Lu? verdade. O tempo exato. E quando chegou, quando nós agendamos, aconteceu de eu ter uma agenda de uma missão muito específica que eu não podia adiar. E aí eu falei, pô, Lu, vou ter que adiar essa, essa agenda. A Lu entendeu, ela sabia o que era. Eu estou em missão. Amém. E Glória a quando eu Deus. cheguei em casa, na sexta-feira, tinha falado com a Lu na quinta, inclusive a Lu estava aqui na estância. E É. quando eu cheguei em casa na sexta-feira, o senhor falou assim, não, não vai adiar. Eu marquei, não vai adiar. A data é na segunda-feira pela manhã. É Glória a naquele dia. Deus. É no dia 29. E ele quase falou assim, tipo assim, se vira, se Amém, vira. Jesus. O problema é seu. Aí, gente, eu dei um E brado de vitória. aí a Lu riu, né? E são nessas horas que eu vejo o Espírito Santo rindo da minha cara, gente. Tati, se apresenta Ai, rapidinho e algumas pessoas não sabem quem é é você. verdade. Depois que você terminar Desculpa. isso aí. Não, mas termina esse aí primeiro. Que eu ri mesmo. Aí, aí a Lu riu, o Espírito Santo também riu, né? Eu falei, tá bom, beleza, beleza, vamos nessa, vamos nessa. E estamos aqui. Meu nome é É. Tatiana, para quem não me conhece ainda, do Mulher que Nem Eu. Eu sou de Belo Horizonte, faço parte do Ministério Restaurando Vidas, trabalho com libertação e cura e restauração de vidas. Amém. Sou fisioterapeuta de formação, trabalho com uma parte de cura, tanto do físico quanto do espírito, nessa reabilitação. E sou serva do Senhor, movendo naquilo que Ele me direciona a fazer dentro do tempo e do propósito dele, para até ele voltar, né? Até que ele volte. E aqui estamos Obedecendo nós, ele. né? E nesse caminho, Obedecendo né? ele. E nesse caminho de conexões e de alianças, eu conheci a Lu me conheceu dentro das loucuras proféticas. Vocês vão me conhecendo. Eu cheguei assim, gente, de supetão, que eu pensei que vocês já me conhecessem, mas eu estava na mente antiga, né? Porque são muitas mulheres que vão passando, né? É. Esqueço disso. Então, dentro dessas loucuras proféticas, a Lu entrou no meu caminho e aí, tipo assim, ela bebeu um pouquinho da água que eu bebia. Exatamente. Falei, mergulha aqui também. E aqui estamos nós. Então é Amém. Glória a assim, Deus. gente.
E é um prazer estar aqui. Eu sei que o Senhor tem algo para falar nessa manhã, muito específico, até porque o Senhor me levou a um lugar muito específico. Porque apesar do tema ter sido colocado nas minhas mãos, de já ter sido compartilhado há um tempo, eu não tinha parado para meditar no tema, perdão. E conforme eu fui parando para meditar, eu abri meu coração para vocês. Eu falei, cara, eu estou em crise com esse tema. Peraí, o que está acontecendo? Eu falei, Lu, não vou falar disso, não. Não vou falar disso, não. E aí, conforme eu fui trabalhando no tema, e o Senhor foi abrindo, falou assim, Tatiana, não existe crise nenhuma. Por quê? Glória a O que Deus. acontece, o que está acontecendo com você é o que acontece com muitas pessoas. Porque muitas pessoas estão vivendo, sim, o propósito de Deus, mas muitas pessoas estão. Deixa eu pegar aqui minhas colinhas, gente. Muitas pessoas estão é, é, confundindo o viver o propósito e viver a promessa de Deus. Olha, diferente, Existe né, uma grande, Tati? existe uma grande diferença entre viver a promessa de Deus e viver o propósito de Deus. Porque viver a promessa, nem todos vão viver a promessa. Isso está na Bíblia. Muitos tiveram promessa e não viveram. Se nós formos lá no livro de Hebreus, onde nós temos os heróis da fé, muitos tiveram promessas, mas eles não viveram a promessa. Mas eles tiveram o propósito de Deus. E eles viveram o propósito. E o propósito, talvez, deles fosse apenas ser a semente da promessa que outros iriam cumprir o Glória a propósito. Deus. Então, assim, isso veio assim, pum, pronto, a crise passou, não teve problema mais Amém. nenhum, fui liberta, fui curada, não tive mais problema com o tema, e estou aqui. E fui Uau. mergulhando, gente. E fui mergulhando. E nós vamos Isso mergulhar que um você falou é pouquinho. muito revelador. Que alívio, hein? Porque, muito, muito, porque veio assim, promessa e propósito. Promessa e propósito. E o que acontece, gente? Nós vivemos uma pregação para promessas. E o Senhor não nos criou para promessas. O Senhor nos criou para propósitos. E propósitos não para nós mesmos. O Senhor nos criou para propósitos para o reino de Deus. Esses Aleluia. propósitos são estabelecidos em nós, esses propósitos são estabelecidos através de nós, e esses propósitos são cumpridos para o reino de Deus. Somos, somos um elo que junta-se a outro elo, se faz uma aliança, e vão se formando elos e elos e elos, e se faz uma corrente para o reino de Deus. Uma corrente Aleluia. forte. Isso é viver a vontade de Deus. A vontade Glória a de Deus é Deus. cumprir o propósito de Deus. E lá em Salmos 37, Lu, você pode abrir para mim e você ler? Posso. Uhum. Por favor. Posso. É porque Quer o que meu lê espaço qual? está limitado aqui. Você quer que lê ele todo? Salmos 37, do 1 ao 5. Por Um ao favor. 5. Isso. Está escrito: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Até aí. Deleita-te também. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não é na força do seu braço, não é na promessa,
não é na palavra que falaram a seu respeito, é no Senhor. E faz o bem. Então tu habitarás na terra. Então permaneceremos na terra. Aleluia. Verdadeiramente seremos alimentados. Seremos alimentados emocionalmente, seremos alimentados espiritualmente, seremos alimentados emocionalmente, fisicamente, provisão. Deleita-te também. Ou seja, confio e eu deleito. Há um prazer no Senhor. Não há um fardo em servir ao meu Deus. Não há um fardo em ter o meu Deus. Em ter uma aliança com o meu Deus. Salmo 37, do 1 ao 5, para quem está perguntando. Não é um fardo, é um deleite. É uma coisa boa. E o Senhor sonda o nosso coração. Quantas pessoas religiosamente estão na igreja de uma maneira tão pesada? Quantas pessoas estão servindo a Deus de uma maneira tão pesada, sendo crentes tão frustrados, né? Dentro de um legalismo, dentro de uma coisa tão pesada. Ai, é Deus, se eu não fizer, ou se se eu não prosseguir, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a minha família? Como se no final da história ele fosse o Deus e tudo dependesse dele estar ali na igreja, dele estar ali em oração. Ei, há um deleite em estar na presença do Senhor. Há um deleite em estar aqui, gente. Aqui nessa live, 7 horas da manhã, na segunda-feira. Depois de uma batalha no final. É engraçado que eu encontrei com um dos obreiros, eu estava subindo aqui para a sala de adoração, e aí eu fui descendo toda, e eu subindo. Aí eu, bom dia, ele, bom dia, Tati. Nossa, você tá bem? Acordou bem? Nem parece que nem parece que tá cansada. Eu falei, pois é. Isso, gente, é deleitar no Senhor. Deleitar naquilo que o Senhor está fazendo. Não é um fardo. Ele renova, ele faz. É gostoso. É deleitar vocês que são aí da madrugada, né, Lu? É deleitar. Ai, eu tenho que levantar para orar por causa do meu filho. Eu tenho que levantar para orar por causa Não, eu tenho que levantar para orar porque como a Lu começou ali, porque eu tenho que estar ali com o meu amado. Eu tenho que estar ali com o meu Deus. Eu gosto de estar ali ouvindo as revelações dele, a palavra dele falando comigo. Eu gosto disso. Eu me deleito nisso. Isso é deleitar no Senhor. Glória a Deus. E isso é um dos passos para viver a vontade dele. E ele deleita-te também no Senhor e ele te dará os desejos do teu coração. Por quê? Se você está ali derramada nele, apaixonada, declarando seu amor por ele, você acha que ele não vai contar tudo? Tudo? Todo o caminho? Tudo que você precisa para cumprir a vontade? Lógico, do coração dele, não do seu coração. Por isso nós estamos aqui, meninas. Porque pela Tati, aqui, né? E por mim também, porque eu falei com ela, beleza, Tati, eu compreendi, porque a missão dela esses dias aí é forte. Eu falei, tudo bem, mas aprova é o Senhor estarmos aqui. Glória a Amém. Deus. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso passe. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a ele. Entregar o caminho em confiança. E entregar o caminho em confiança é, Senhor, eu não compreendo o que o Senhor está fazendo. Não compreendo. Eu obedeci, eu segui, eu caminhei em tudo que o Senhor me ordenou. Eu tenho a convicção que eu estou com o Senhor, mas parece que está dando tudo errado.
tudo errado. Isso acontece. Mas, mesmo assim, eu continuo, igual aquela música do Juliano Som, né? Eu não compreendo os seus caminhos, mas eu te dou a minha canção. Amém. Porque eu entreguei o meu caminho. Então, mesmo que eu não compreenda o que está acontecendo, o meu caminho foi entregue a ele. Então, eu Aleluia. vou continuar dando a minha canção a ele. E, gente, eu não estou falando isso, bonito, né? Bonita a música. Bonito cantar essa música, né, Tati? Eu estou falando isso porque muitas vezes, em muitos momentos, e recentemente, um dos meus chiliques com Deus foi esse. Eu falei, Senhor, não permita que eu brigue com o Senhor por conta dessa situação. E eu peguei uma intercessora e fui orar. Eu falei, me ajuda a não brigar com Deus. Senhor, me ajuda a não brigar com o Senhor por causa dessa situação. Em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, porque eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Porque é muito louco o que está acontecendo. Mas eu estou escolhendo te louvar, porque o meu caminho é do Senhor. Eu Aleluia. estou escolhendo te dar a minha canção. E aí eu comecei a cantar mesmo. Não compreendo os seus caminhos, mas eu te dou a minha canção. Parece loucura, gente? Mas foi o que, na hora, quando veio a seta da situação, foi o que entrou. Para quê? Para que eu permanecesse. Eu ainda não entrei na palavra, não, gente. Deixa eu contar para você. Eu ainda não entrei na palavra do Mas como pode viver a vontade continuar. de Deus. Foi a estratégia que o próprio Espírito Santo me deu para permanecer no como viver a vontade de Deus. Porque a situação no caminho que já era do Senhor. Então, se o caminho está entregue e tudo acontece em desacordo com a nossa visão tinha planejado, apesar de você estar no caminho dele, você fala, poxa, era tudo que Deus tinha direcionado, era tudo e deu tudo errado. Então, tem Deus está errando comigo. Então, assim, existe uma tendência a quê? A essa quebra da aliança. E, gente, isso é estratégia das trevas. Ou você é casada com ele, com os planos dele, com a vontade dele, ou seu caminho está entregue a ele, a tudo que vier no caminho, ou não está. Se Isso é sim ou não. fato. Isso é fato. E assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, assim. Veio como um bálsamo, Amém. exatamente. Não compreendo, não compreendo. Isaías 55:8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. E aí, continuei a cantar para o Senhor. Continuei a adorar o Senhor, porque isso é uma entrega de caminho. Amém. Isso é uma entrega. Porque às vezes a nossa entrega está parcial. Então, foi mais um aprendizado. Mais um E tem a aprendizado. ver com o que você falou no início, sobre uma coisa é a promessa e outra coisa é o propósito. Exatamente. Repete o que você falou no Exatamente. início, Tati. Muita gente entrou agora. Nossa, Não, só sobre isso, o propósito e a promessa. difícil. Tá. Porque muitas vezes nós estamos presos à promessa. E o que nós viemos cumprir não foi a promessa. É o propósito. É Amém. o Aleluia. propósito. Na, a- na, o no- na, no livro de Hebreus, quando se trata dos heróis, né, dos heróis da fé, eles, eles passam e muitos ali não tiveram a promessa cumprida, mas eles foram estabelecedores do propósito. E o propósito é um propósito que começa em mim, é um propósito que se expande através de uma aliança e é um propósito que se cumpre através do reino. Então é como se fosse, assim, visualmente falando, começa um elo, se estabelece uma aliança, dois elos,
e vai estabelecendo uma grande corrente para o reino. E essa É. corrente que é estabelecida, que é a corrente do reino de Deus, ela se torna uma corrente inabalável, que vai passando de geração em geração. É o fundamento, entendeu? E se nós não Então, andarmos coladas em Deus, nos relacionando com Ele, a gente corre um grande risco de fazer com que a promessa se torne uma idolatria na exato, nossa vida, né? exato. Então a gente precisa ter Porque muito. nós não, porque Deus não vai ter compromisso com a promessa. Deus vai ter compromisso com o propósito, porque a promessa ela vai ser pessoal. Uhum. O propósito ele vai ser para o reino. Pode ser que a promessa seja um propósito, É, mas nem sempre, né, o propósito vai ser uma promessa. glória a Deus. Então vamos lá, meninas. Estão acompanhando? Estou falando assim, né? Estamos. Nós vamos assistir duas vezes a Então, live. então vamos lá. Foi só para iniciar. Então, como viver a vontade de Deus? A palavra que o Senhor me deu para viver a vontade de Deus é uma única palavra que nós precisamos guardar: permanecer. Aleluia. Permanecer. Para eu viver a vontade de Deus, eu preciso permanecer. E para permanecer, eu preciso, em primeiro lugar, passar por vários estágios. Desde a minha conversão até um estágio de relacionamento com o Senhor. Mas, seja em qual estágio que você estiver com o Senhor, algo você sempre vai ter que estar procurando nesses estágios. E aí eu vou falar agora. Conhecer a Deus, Como viver a vontade de Deus. Permanecer. conhecer a Deus com intensidade. Quando você converte, você precisa buscar a Deus com intensidade. Querer conhecer a Deus com intensidade. Depois de 3 anos de convertido, você precisa querer conhecer a Deus com intensidade. Depois de 10 anos, você precisa querer conhecer a Deus com intensidade. Depois de 20 anos, você precisa conhecer a Deus com intensidade. Por quê? O nosso Deus, ele é o alfa e ômega. Ele não para. Ele é aquele que está em constante movimento. E se nós estamos num processo de crescimento, o Deus que se apresenta a mim quando eu me converto não vai ser o mesmo que vai se apresentar a mim depois de 3 anos. Ah, porque Aleluia. ele muda? Não, é porque quando eu me converto, eu não tenho. É como a própria palavra diz, eu não posso dar uma comida sólida para um bebê. Então ele se apresenta como leite, depois ele se apresenta como frutinha, depois ele se apresenta como uma comida sólida. E qual o nosso maior erro? Nosso maior erro, poxa, eu tive um encontro com o Senhor, eu tive uma revelação do Senhor quando eu me converti. Ah, depois eu tive um encontro com o Senhor com 3 anos de convertido. E aí tá, parou, beleza, tudo bacana, esse é o Deus que eu conheço e parou. E não foi buscar mais dele, não foi buscar, ei, gente, ele é muito lindo, muita coisa linda dele para se revelar o tempo todo. E nós estamos em constante crescimento. Aleluia. Então, para eu viver a vontade de Deus, eu vou ter que buscá-lo cada vez mais, com Amém. intensidade. Onde que eu vou buscar na palavra? Gênesis 1 e 2. Ah, mas sempre vai ser essa palavra?
o Espírito de Deus pode te direcionar quanto à palavra. Mas a gente pode ler Gênesis 1 e 2. Eu viajo, gente, eu sou profeta, vocês conhecem. Então, Gênesis 1 e 2, hoje Pega aí, cedo mesmo, gente. Gênesis 1 e 2, eu estava ali, gente, que loucura, esse Deus não age ali. Já pensou? Porque eu não comecei, gente, olha a cabeça da pessoa. Eu não estava pensando no ágil, eu estava pensando na cabeça de Deus para declarar o ágil. Porque para a pessoa declarar, ela tinha algo na mente dela. Então, imagina a mente de Deus, gente. Ele processando para liberar a palavra. Pensa. Isso é coisa de profeta, gente. Então, olha a grandiosidade desse ser que é Deus para a gente minimizar. Então, a gente acaba conhecendo Deus com intensidade. Não tem como esse Deus ser pequeno no nosso dia a dia. E aí, a gente começa a viver a vontade dele. Porque você vai entender que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita para a sua vida, ela não pode se limitar apenas ao seu umbigo. Ela não pode se limitar apenas a coisas que você vai falar, ah, não, mas isso é muito pequeno. Não estou falando para você minimizar os seus anseios. Mas eu estou falando que quando você conhece a grandiosidade de Deus, os seus comportamentos egoístas, humanamente falando, porque nós somos criados nisso. Em pecado nós fomos concebidos. Assim está escrito. Verdade. Nós temos a nossa alma, ela precisa ser convertida. Depois da queda, nós temos uma alma corrupta. Nós temos uma alma corrupta por padrões culturais, por padrões familiares, que já nasce assim. Isso é fato, gente. Não adianta a gente ser super crente, querer colocar uma maquiagem e falar que não é. Entende? Então, quando você entra nesse lugar, que você fala, cara, que Deus é esse? Que haja é esse? O que saiu da boca de Deus, imagina o que está dentro da mente dele. Aí eu viajo, né? Pensa. Então, Gênesis 1 e 2. Eu preciso conhecer a Deus com intensidade para viver a vontade dele. Eu preciso conhecer com intensidade. Não é de ouvir falar, eu preciso conhecer com intensidade. Jó precisou conhecer com intensidade. Segundo ponto, eu preciso conhecer a Jesus. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer o meu Salvador. Eu estou aqui por causa de Jesus. Então, a vontade de Deus para a minha vida é porque Ele enviou Jesus para que eu cumprisse um propósito. Então, eu preciso conhecer. Preciso conhecer Jesus. Preciso conhecer o meu Salvador. Se eu tenho um propósito, é porque Deus enviou Jesus. Por que Deus enviou o Filho dele? E onde que eu vou encontrar isso? Nos 4 evangelhos. Porque Deus não apenas enviou Jesus. Ele enviou aquele que iria mapear o caráter que eu deveria seguir para viver a vontade de Deus. Aleluia, o caminho. O caminho. A verdade. Ele enviou a referência humana. Eu vou viver a vontade de Deus humanamente. Eu não sou anjo. Não é espiritual. Vão sair, vão tirar a auréola. Vão tirar. É a vontade, é o caminho humano, a vontade humana. E qual é a minha referência? Jesus. Ah, não posso perdoar. Não pode? Não consegue? Nossa, mas é imperdoável. Aquela traição é imperdoável. É imperdoável. Nenhum ser humano é capaz de fazer. Ah, não? Então tá bom. Vamos lá. Os 4 evangelhos. Leiam os 4 evangelhos extraindo o caráter. Mapeiem o caráter de Jesus.
É necessário, nós precisamos como igreja, nós precisamos como seres humanos extrair o caráter de Jesus. Eu falo, gente, não terceirizando, mas eu falo na primeira pessoa. Eu preciso. Eu falo, quando eu falo que eu chilico mesmo. Eu vou pro quarto. Eu falo, Deus, me ajuda. Eu preciso dessa maneira. Amém. E dentro desse conhecer Jesus, dentro dos 4 evangelhos, uma passagem hoje cedo, enquanto eu estava esboçando, que me saltou foi Lucas 3, do 23 ao 38, que se trata da genealogia de Jesus, mas eu sempre tinha lido a genealogia por Mateus, nunca tinha lido a genealogia assim, declarada por Lucas. Abriu, 23A. 38. Uhum. Lê os dois primeiros versículos e depois lê os 2 últimos, só para as meninas terem a ideia do. Jesus, é Lucas 3:23, né? Uhum. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque. E aí depois vou lá para o último. Lá pro último. Filho de Pro último não. Cainã, Isso. filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Porque em Mateus, ele só vai citando a genealogia, todos que vieram antes, desde a origem. E em Lucas, ele vai pontuando. Jesus passando por todos esses. Então, ele faz nós entrarmos nesse lugar, por onde Jesus passou. Ele nos faz entrar na Bíblia, onde Jesus estava, lá atrás, onde Jesus estava lá em Eli, onde Jesus estava lá em Davi, onde Jesus estava lá em Raabe, entende? Até chegar Filho de Deus. Ou seja, onde nós estamos no propósito, Uau. entende? Porque imagina a Raabe lá atrás, olha, eu tenho uma promessa que de mim vai nascer um rei. Ela poderia ter essa promessa. Uma mulher prostituta, ela poderia ter essa promessa. E essa promessa não se cumpriu, mas o propósito se cumpriu. Estão me entendendo, gente? Uhum. Então isso, dessa maneira, existem exatamente, a vontade é cumprida. E a vontade padrões é são quebrados. perfeita e soberana. Não está em nós, Exato, está nele. exatamente. Então, Jesus já estava lá. Então, nós já estamos caminhando, porque nós já estamos naquilo que vai acontecer. Nós precisamos caminhar segundo a vontade de Deus. Ui, caiu. Nós precisamos caminhar na vontade de Deus. Ai, foi um vento, gente, acredita? Nós precisamos caminhar segundo a vontade de Deus e já estando lá. Jesus estava lá em Raabe e nós já precisamos estar naquilo que o Senhor já está fazendo lá na frente no reino. No propósito que o Senhor já tem estabelecido. Isso é a vontade de Deus. Então, as minhas escolhas hoje já estão definindo lá na frente. Então, vamos lá, tem mais ponto. Se conhecer também é uma maneira de... Isso é uma crescente, viu, gente? Isso é uma crescente. É um processo. Como viver a vontade de Deus? Se conhecer.
Saber quem você é, a sua identidade no reino, a sua identidade no Senhor, a sua identidade como filho. A nossa identidade é necessária. A nossa identidade na Bíblia. Aí você vai lá, vai lá em Gênesis 2, 8, que fala que Deus fez o homem do pó da terra. Ah, Tatiana, isso é minha identidade? Isso é me conhecer? Porque se você for ler todo o Gênesis ali, tudo foi do haja, foi da palavra. Mas quando se trata de mim, quando se trata de você, Deus parou, pegou o barro, amassou, 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 amassou. Estabeleceu, a marca dele, os digitais dele, em mim e você. E não satisfeito, ele ainda, assoprou. E quando ele assopra, ele estabelece o quê? O DNA dele. Glória a Deus. Hoje nós fazemos exame, uma das matérias para se fazer exame de DNA é o quê? A saliva. Quando Deus estava soprando, o que ele estava soprando em nós? Saliva. Ou seja, ele estava selando a paternidade dele em nós, a nossa identidade. Então, um versículo da Bíblia estabelece a nossa identidade, sim, se você quiser. Amém, glória a Se você Deus. quiser criar um monte de problema para ser o mais rejeitado, para não ter propósito na vida, você vai ter. Mas na Bíblia está ali. Está ali o seu passaporte para romper e ter e caminhar na vontade de Deus. E outro ponto, né? Além de se conhecer em identidade, então a gente entrar no lugar exato, que é o lugar do propósito. Então, conhecer a Deus com intensidade, conhecer a Jesus, ou seja, conhecer o meu Salvador, se conhecer a identidade e conhecer o propósito. A identidade do propósito. Então, quando você se conhece, você vai se desmascarando, tirando aquilo que colocaram, em nós, aquilo que a sociedade colocou, aquilo que a família colocou, aquilo que eu mesmo coloquei dentro de um contexto, e aí eu vou me desmascarando de tudo e eu vou descobrindo as minhas vontades no Senhor. Porque no caminhar da nossa vida, a gente descobre que muitas das nossas vontades não eram nossas. Eram conveniências, era um rio no qual nós estávamos indo e a gente nem sabia para onde, né? E quando nós entramos no Senhor, nós começamos a fluir num rio que nós sabemos para onde ele está indo, né? Então, nós entramos no fluxo da identidade do propósito. E onde na palavra nós vamos encontrar o fluxo da identidade do propósito? Livro de Efésios. Livro de Efésios, todo o livro de Efésios. Eu lembro que uma vez um pastor nos ensinou a orar o livro de Efésios. Amém. E isso foi tremendo, foi tremendo. E ele nos ensinou a orar o livro de Efésios, ele nos ensinou a orar e ler o livro de Efésios na primeira pessoa. E isso tem sido, assim, algo que eu aprendi e todas as pessoas, a maioria das pessoas que passam por mim com questões de identidade, todas as pessoas que passam por mim pelo discipulado, é algo que eu multiplico, porque é muito real entrar nesse fluxo dessa palavra lida e orada na primeira pessoa. Então, como viver a vontade de Deus? Concernente à identidade e o propósito, livro de Efésios é a referência. Então, glória a Deus. Esses quatro pontos, nós iremos caminhar. Nós iremos caminhar ao longo de toda a nossa vida. Então, deu uma pane. Ai, meu Deus, eu estou vivendo a sua vontade? Então, você vai lá, pegar os 4 pontos
e você vai estabelecer os 4 pontos naquele momento. E ali vai vir a resposta. Se de fato Aleluia. você está vivendo a vontade ou não. Porque não tem como fugir disso. E aí, gente, quando nós temos esses 4 pontos estabelecidos, aí nós vamos para a palavrinha que o Senhor trouxe, que é o permanecer. Permanecer é o quê? João 15. Porque quando nós estamos com todos esses pontos estabelecidos, nós vamos entender que nós estamos enxertados na videira e nós vamos discernir quando o Senhor arranca o que não é dele e quando ele corta. Porque muitas vezes o Senhor está cortando e nós estamos brigando com Deus. É. E muitas vezes o Senhor está arrancando e nós estamos, ai, glória a Deus, o Senhor está dando uma poda aqui, daqui a pouco volta. É temporário. Então, nós vamos permanecer, mas permanecer como? Na verdade. Porque se esses 4 pontos não estão claros, se esses 4 pontos não estão bem estabelecidos, o que acontece? Nós não conseguimos permanecer. Porque nós vamos estar enxertados distorcidamente. Amém. Estão me entendendo, gente? Muito. Então, o permanecer não é só o permanecer. Eu preciso primeiro ser enxertado. Então, se eu estou enxertado, na verdade, aí então eu vou conseguir permanecer. Porque o permanecer é viver. Exato. O permanecer, ele traz discernimento daquilo que é do Senhor, daquilo que não é do Senhor. Então, assim, eu permaneço porque eu discerno. Então, o que eu discerno? Eu discerno Deus, eu discerno Jesus, eu discerno o que é para mim, eu discerno o que é para o meu propósito. Tudo aquilo que veio antes. Eu discerno quem eu sou nele. E então, quando vem a poda, eu discerno. Quando vem o corte, eu também discerno. Agora, se eu não tenho tudo isso dentro de mim estabelecido, eu estou ali enxertado, beleza, estou em Deus, bacana. Aí Deus vem, deixa eu podar para fortalecer. Aí eu armo aquela briga com Deus e pronto, eu brigo com Deus, paro. Vou permanecer em Deus? Não, estou brigada com Deus. Acabou, não vou mais na igreja, não quero saber do pastor, não quero saber disso, não quero daquilo. Por quê? Porque os outros pontos não estavam fortes. Não eram reais. Assim como se os outros pontos não estiverem fortes, o Senhor vem e corta. E aquilo que o Senhor corta, eu falo, não. Eu vou sempre pegando lá do lixo e tentando enxertar de novo, porque eu estou tentando dar o meu jeito. O Senhor vem e separa. E aí o que eu faço? Tento reorganizar, porque não pode perder, porque é de Deus para minha vida, mas não é de Deus. O tempo passou, já não é isso. Tá entendendo, gente? Então, como saber, como viver a vontade de Deus? Estando nele. E aí eu vou ter que permanecer nele. Permanecer irrigando todas as situações. E uma palavra que me veio muito na madrugada, concernente ao permanecer, e é engraçado que as duas estão muito ligadas ao apóstolo João. Tanto João 15, né? E lá no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João escreve as 7 igrejas. A palavra do Senhor às 7 igrejas, ela traz o permanecer. Permanecer para que a sua coroa não seja roubada. Permanecer para que aquilo que o Senhor tinha sido liberado não fosse roubado. E isso me chamou muito a atenção.
Eu só anotei aqui em tópico que foram aquele tipo de flash da madrugada, sabe? Sei. Deixa eu abrir aqui. Qual que era a palavra que você ia falar em Efésios, Tati, o versículo? É ele todo? Estão perguntando Efésios aqui. é, Efésios é o livro O todo. livro todo. Uhum. O livro todo Glória a vai Deus. tratar de identidade e propósito. Identidade, propósito, propósito pessoal e propósito para o reino. Amém. Tá bom? Então, ó, aquele que tem ouvidos, ouça. Apocalipse 2, 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer significa que ele permaneceu. Eu darei de comer. Então, existe um permanecer aqui. Apocalipse 2:11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está constantemente falando conosco e nós precisamos permanecer. Então, se vocês lerem, eu não vou entrar na questão do livro de Apocalipse das 4 igrejas, mas isso soou, que ali, quando traz a exortação concernente às 4 igrejas, traz esse ponto dessa permanência. Ei, se você permanecer, ouvindo o meu espírito, se você permanecer sendo fiel, se você permanecer guardando a sua coroa, se você permanecer guardando o que eu coloquei dentro de você, esse permanecer. Mas para permanecer, eu preciso saber onde eu estou permanecendo. Muitas vezes as pessoas estão querendo cumprir a vontade do Senhor sem saber quem elas são. Elas estão querendo cumprir a vontade do Senhor sem saber quem Deus é. Elas estão querendo cumprir a vontade do Senhor sem saber quem Jesus é. Elas estão querendo cumprir a vontade do Senhor sem saber, sem ter senso de propósito. Propósito pessoal e propósito do reino mesmo. O propósito do Senhor é um propósito para o reino. E é isso. É isso que eu E tenho para sabe, vocês hoje. uma coisa que o Senhor trouxe para mim, Hum, o adversário, ele faz uma das formas muito fortes que ele faz, que ele nos ataca para que a gente seja confundido e enfraquecido. Quando a gente está ali no propósito, causar em nós a sensação de que a promessa é algo muito importante, muito valoroso, e acaba se tornando, às vezes, até uma idolatria mesmo na nossa vida, e que uhum, tudo está indo contra aquilo que foi prometido. uhum. É Ele isso é mesmo. muito astuto, porque ele mexe no emocional, para te Uhum, fazer paralisar, e você deixa de permanecer e sai. exato. E não vê, ele não deixa, é como se trouxesse uma nuvem para não enxergar as sementes que estão sendo estabelecidas, né? Confunde. As sementes. Por isso que eu pontuei a questão da genealogia de Cristo em Lucas, porque traz ele como filho de todos aqueles que antecederam. Então, Mente. na palavra, não fala que aqueles homens seriam pai de Cristo. Não fala. Não fala. E eles nem sonhavam com isso. Mas muitos de nós temos promessas declaradas. Opa! Cai não, Lu! Fica aí, em nome de Jesus. Muitos de nós temos promessas declaradas. Nós temos filhos para nascer. E porque nós estamos gerando. Nós É. estamos fazendo nascer o caminho para que eles nasçam. Aleluias. Por quê? É o Forte. propósito.
E muitas vezes nós estamos presos aonde? Na promessa. E abortando porque nós não enxergamos a promessa. Então, essa foi a libertação, viu, gente? Vocês estão recebendo uma palavra que foi uma palavra de libertação que eu recebi, e eu creio que essa questão de viver a vontade do Senhor, como viver a vontade do Senhor, que existem muitas mulheres aqui que o Senhor, elas já estão vivendo, mas elas estão presas e precisam ser libertas. Muitas Amém. precisam ser libertas da promessa para alcançarem o propósito. Porque talvez vocês estejam no caminho do propósito, mas não estão enxergando pela obstinação, pelo medo, pelo passado, pela casca velha. O que é a casca velha, gente? Aquilo que já nasceu e ficou do passado. Você ainda está querendo fazer nascer da casca, não se nasce nada da casca. Não se nasce nada da casca. Então, isso é muito real. E se isso não for removido, não existe um novo para ser estabelecido. Não tem como um novo ser estabelecido. E o Senhor tem esse novo. Tem esse novo. Para abrir esse caminho e trazer esse novo. Para cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Engraçado, Tati, você falou do livro de Efésios, né? Essa semana que eu fiquei, eu busquei o Senhor para o mês de dezembro, porque Ele falou para mim que não ia ser como estava sendo até aqui. E aí o Senhor mostrou que a primeira semana nossa de dezembro vai ser como primícia a Ele. E a segunda, revista-se da armadura de Deus. E Ele me levou para Efésios. Vai ser nos dias... Eu fiz ontem o folder. Vai ser nos dias 8, 9 e 10. Serão 3 dias. Uau! De vivermos isso, Efésios. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É obedecer. Muitas vezes eu não entendo o que o Senhor fala. Eu faço. Por exemplo, eu mandei mensagem para a Tati. Tati, ó, Deus falou que você vai fazer uma live comigo de novo. Ela, eu sei, ele me falou também. E tudo no tempo dele, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. É isso mesmo. Aleluia. Tem perguntas, Lu? Tem perguntas? Deixa eu ver aqui. Pertinente a madrugada, oração? Não. Pertinente à live, não. Uma pessoa pôs aqui, bom dia, eu gostaria de aprender a ler o livro de Efésios em primeira pessoa. Aqui, ó, há uma canção que diz que tem promessa de Deus, quem tem promessa de Deus não morre. Então, qual é a diferença de promessa e propósito? Foi a única pergunta. E olha, a gente analisar a vida de Abraão, Abraão viveu o propósito. Ele não viu toda a promessa se cumprir. Nós estamos aqui, ele não nos viu com os olhos carnais, ele não viu quase nada da promessa, ele viu um filho. E mas a palavra diz que ele seria promessa dele, pai de nações. E a promessa dele era um propósito. Não era apenas um propósito, não era apenas uma promessa. Não se tratava apenas dele. Se tratava de um reino, o reino de Deus. Aleluias. Eu vou responder, tá? Eu tô abrindo a palavra aqui. Eu percebi. E isso acontece com todas nós. Em algum momento haverá promessas que nós não vamos contemplar. Talvez virá, não no seu filho, mas virá no seu bisneto, aquilo que Deus prometeu. E o propósito, ele vai se cumprir quando nós permanecemos.
e entendemos que estamos enxertados na videira. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Ler o livro de Efésios. Algumas pessoas pediram oração específica, mas aqui, depois que a Tati responder essa pergunta, ela vai orar por nós. Quem que fez essa pergunta? Lu? Qual? Essa última? É da promessa e do propósito. Quem tem promessa não morre. Isso não é bíblico. A música canta isso, não é? Isso não é bíblico. Circunstâncias que das promessas se cumprem mesmo saímos da presença do Senhor. Não temos que gastar energia no propósito, pois para essa... não está aqui mais a pergunta. Não, mas ela deve estar aí, deve estar ouvindo. Está aqui, ó, Sônia. Há uma canção. Sônia, você vai fazer o seguinte. Você vai ler Hebreus 11, por favor. E você pode entrar em contato comigo através do Instagram. Tá bom? E aí lá no Instagram eu te passo o meu WhatsApp e a gente vai conversar a respeito disso. Porque por aqui vai ser muita delonga e às vezes a gente conversa até por ligação, que fica mais fácil. Tá bom? Outras que tiverem dúvida pode fazer a mesma coisa. Se eu não responder nos próximos dias, como eu disse, eu estou em missão. Mas pode deixar lá que eu assim que eu puder, eu acesso e eu respondo para vocês. Tá bom? Amém. Amém, Tati. Obrigada. Gratidão. Qual é o Instagram? O Instagram da Tati, gente, fica aqui em cima, à sua esquerda. Você clica uma setinha, vai abaixar aí, vai aparecer o Instagram dela, você já começa a seguir ela. É bênção. E ela responde mesmo. Amém. Glória a Deus. Que palavra. Eu vou assistir a live de novo. Vou deixar gravada, porque já tem gente falando aqui que vai assistir de novo também. Tá bom. E em nome de Jesus, que a gente possa permanecer conhecendo a Deus, andando pelo caminho e sabendo quem eu sou em Cristo Jesus. Firme também na identidade do propósito. Amém, Jesus. Tati, ora aí por nós. Libere essa unção aí para nossas vidas, em nome de Jesus. Essa cura que o Senhor, né, o Senhor trouxe a você, que traga a nós também. Amém. Amém. Olha, a unção é grande, gente. Saiu. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Amém. Nós te adoramos e nós te agradecemos. Amém. Obrigada. Porque tudo vem de ti. A palavra é tua. Nós só somos canais, nós só somos agentes daquilo que o Senhor quer trazer do céu dos céus para a terra. Amém. Em nome de Jesus, que toda palavra que foi liberada seja consolidada segundo o entendimento do Senhor na vida de cada uma dos seus filhos. Que não haja distorção, não haja nenhuma confusão, mas que haja o esclarecimento exato que traz cura, que traz libertação, porque a palavra do Senhor liberta. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero declarar hoje libertação. Libertação nas mentes, libertação nas pernas, libertação nos passos, Senhor, de cada um dos seus filhos. Os propósitos fluindo segundo o propósito, segundo a verdade do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o fluir dos propósitos, Pai. Toma, Senhor, os pés de cada um, Senhor, dos seus filhos, Senhor, nessa manhã. Traz, Senhor, a agilidade no realizar dos propósitos. E essa agilidade está no conhecer do Senhor, no conhecer da verdade de Cristo,
no conhecer de si mesmo, no conhecer Horadabashai, do próprio propósito e do propósito estabelecido no reino do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a capa da rejeição, a capa da morte, a capa da destruição, que abraçou Herarabashu e Andayashai, trazendo impedimento no caminhar, é removida. E em nome de Jesus, há um fluir, em nome de Jesus Cristo, há um fluir, que todo apego a promessas, promessas pessoais, promessas que não implicam propósito para o reino, em nome de Jesus, seja quebrado, seja destruído, e que venha no coração de cada um, o deleitar no Senhor, o estar com o Senhor, o estar, Heradabashai, em alegria, em deleite no Senhor. Porque é assim que o Senhor vai movendo e estabelecendo vida para que possamos caminhar e estabelecer o teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, abençoa a vida da Lu, a vida da família dela, a casa dela. Traz, Senhor, cada vez mais a direção específica, dentro do tempo específico do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Traz um romper, Senhor, de propósitos específicos do Senhor nesse novo ano. E para cada uma, Senhor, dessas mulheres, Senhor, essas mulheres que participam do Mulher Que Nem Eu, que participam da Madrugada com Deus, que cada uma seja cheia, seja cheia da revelação dos passos que elas precisam tomar, específicos, que não são apenas decisões e passos pessoais. Inicialmente, sim, mas que elas entendam que cada passo inicial pessoal se cumpre para que o propósito do reino do Senhor também se estabeleça. Em nome de Jesus, traz alegria onde há tristeza, traz vida onde muitas já declararam morte. Esse espírito de morte, que ronda novembro, que ronda dezembro, que esse espírito de destruição, esse espírito de desistência, declara o Senhor falido, abatido, esse manto é removido, em nome de Jesus. E nessa semana nós declaramos a luz do Senhor, a vida do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória aleluia. A Jesus. Selado está o propósito aleluia. de Deus, do reino de Deus, amém. A missão que vocês estão incumbidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória aleluia. A Deus. Glória Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Te amo, amiga. Beijo. Obrigada. Eu também. Beijo. Fica com Deus. Estamos Tchau. Juntos. Amém. Beijos. Glória a Deus. Aleluias. Meninas, eu vou deixar gravada, porque nós vamos assistir essa live de novo. Eu anotei aqui, ó, algumas coisas, né, que ela falou sobre permanecer, conhecer a Deus com intensidade. Não é simplesmente conhecer a Deus, é conhecer a Deus com intensidade. E conhecer a Deus já exige de nós um esforço, ainda mais conhecer a Deus com intensidade. Preciso conhecer Jesus, o meu Salvador. A referência humana para nos basear é Jesus. Se conhecer, saber quem você é, saber a sua identidade com o Filho, identidade do reino, né? E conhecer a identidade do propósito, compreender a vontade do Pai, entrar no fluxo da identidade do propósito que ela trouxe para nós também. E sabe de uma coisa? É o que eu sempre falo aqui nas minhas lives. Como, Lu, que eu vou me conhecer? Como que eu vou permanecer? Como que eu vou conhecer a Deus com intensidade? Como que eu vou saber quem eu sou? Como eu vou conhecer a identidade do propósito? Ó, resposta! A palavra. É a palavra, minha gente. É se relacionar com Deus, é falar com Ele, é estar com Ele no secreto, né? É você ter o seu momento com Deus. Tem gente que fala assim, por que 3 horas da manhã? Por que 5? Por que não pode ser depois? Porque depois a gente não está fazendo. Depois a gente tem um monte de coisa para fazer. Você tem casa para arrumar, seus filhos para levar para a escola, ou sai para trabalhar, chega cansado em casa e você não faz. Então a gente está fazendo antes do dia começar. A gente está ali orando ao Senhor e lendo a palavra antes do dia começar.
porque o nosso alimento é a palavra de Deus, ela que nos traz virtude, esperança, alegria. E a identidade, a nossa identidade, ela vai vindo aos poucos, não é de repente que vai abrir um livro e vai falar assim, nossa, é isso. É uma construção, é um fortalecimento. Para e pensa aí, quantas coisas que você fazia e gostava há um ano atrás e hoje você não faz mais. E olha, são coisas que você achava que você amava muito e hoje você não faz e você percebe que você não amava. Era algo que era uma influência que vinha do externo, não era seu, não fazia parte de você, da sua identidade. Então o Senhor ele vai nos limpando, porque a palavra de Deus, ela é essa água purificadora, essa água que nos limpa. E ela, olha, como é bom estar na palavra, porque na palavra nós temos segurança em todas as coisas. Essa Bíblia aqui, ela é a NVI, chama Mulher de Fé. Alguém me perguntou aí, né? O Pedro falou que ela é top. Todos os anos, façam isso também. Todo ano eu uso uma versão diferente. Ó, a Leila escreveu aqui, ó, Lu, essa madrugada com Deus foi uma reviravolta na minha vida. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. E vocês viram que a Tati orou no final? Contra todo o espírito de desânimo, né? Que tem nos meses de novembro e dezembro para nos fazer paralisar. Esse desânimo que você está sentindo aí, não é seu não, é Satanás, ó. É a opressão que vem para falar assim, ai, cansei, aguento mais, estou exausta. Mentira. Mentira, porque estar na presença de Deus é um refrigério para nossa alma, é o nosso descanso. Então, como que alguém cansa de estar na presença de Deus? Não faz sentido. Não faz sentido algum. Porque quando eu estou lá, que eu recebo o verdadeiro descanso. Para você ver o tamanho da mentira, né? Que às vezes é soprado no nosso ouvido. A gente não pode acreditar nessas mentiras, amém? E olha só, o mês de dezembro nosso vai ser diferente do que nós vivemos durante todo esse ano, de janeiro até novembro, né? De janeiro até novembro, vou pegar aqui para falar com vocês rapidinho. De janeiro para novembro, nós vivemos madrugada com Deus segunda, quarta e sábado. No mês de dezembro, nós vamos fazer as madrugadas. Na primeira semana de dezembro, a gente vai fazer os dias 1, 2 e 3. Como primícia, nós vamos ofertar essa primícia ao Senhor. E aí o Senhor ele está nos direcionando com alguns textos que eu vou colocar para vocês, para a gente meditar, para a gente viver eles. A segunda semana, que é dias 8, 9 e 10, vai ser revista-se da armadura de Deus. Então, na primeira semana, nós vamos ter madrugado 3 dias consecutivos, e depois a gente não vai ter nem segunda, mas aí depois, na segunda semana, a gente vai ter 8, 9 e 10, que vai ser revista-se da armadura de Deus. E a terceira semana, nos dias 15, 16 e 17, novamente, 3 dias consecutivos, vai ser sobre o clamor para 2022. Nós já vamos orar ao Senhor e colocar aonde? Lá no altar do Senhor. Para quê? Para que o propósito dele se cumpra na minha vida e na sua vida, a gente tem que entregar tudo a ele. Até aquilo que a gente acha que é nosso, que a gente não quer entregar, nós vamos entregar. Em relação à nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com ele, a nossa vida, a família, nós vamos também, né, entregar a família, né, marido, filho, e a nossa vida profissional. Lu, eu não trabalho. Se você está dentro de casa, você tem aí muitas funções a serem feitas e que o Senhor ele precisa derramar sobre a minha vida e a sua vida sabedoria, discernimento, amabilidade, benignidade, amor, alegria, né? Estar dentro de casa ou lá fora é com alegria. É com alegria. E alegria, gente, eu aprendi que a alegria ela não vem de mim. A alegria não vem da conta bancária minha. A alegria não vem do meu casamento. A alegria ela não vem da minha situação. Não vem se eu estou dentro de casa ou fora de casa, se eu vou viajar, se eu vou ficar. Não, a alegria vem do Senhor. E quanto mais a gente está na palavra, mergulhado na palavra, mais alegre, mais feliz eu sou em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Estava com saudade de estar aqui com vocês.
durante o mês de dezembro, que a gente vai fazer os 3, 3, 3, né? Vão ser 3 semanas de 3 dias consecutivos. Nós vamos fazer live também. E eu não sei se você já participou conosco, nós tivemos uma Santa Ceia que foi maravilhosa. Foi numa live que nós fizemos na madrugada. E nós vamos também gerar essa Santa Ceia da madrugada. Eu sei que vai ser lindo, vai ser um derramado do Senhor, que vai ser a nossa oferta de gratidão a Ele. Então, nós vamos também fazer essa madrugada, estou olhando o calendário aqui, como oferta de gratidão ao Senhor. Amém? E aí nós vamos entrar no mês de dezembro, que é o período de festas, onde a família se reúne, se encontra. Vem janeiro, vem as férias das crianças, alguns vão viajar. Os grupos vão continuar lá, bonitinhos, vou continuar mandando a palavra, as palavras de cada dia que a gente vai ler. Vou enviar para vocês louvores, vou enviar alguma palavra que o Senhor falou comigo, eu vou compartilhar com vocês, mas a gente vai ter um período onde eu não vou abrir o grupo para a madrugada em conjunto. É um período aí de 21 dias, provavelmente, que é onde o Senhor ele me pediu esse tempo, eu e Ele. E eu sei que Ele também quer um tempo, você e Ele aí. Porque você que já vem conosco, né, ali na madrugada, você já consegue caminhar aí. Você e o Senhor. E vai ser um tempo do grupo fechado para que nós possamos também descansar. Né? Descansar em Deus. Não é descanso, não é um descanso do grupo, é um descanso em Deus, onde o Senhor ele me pediu esse tempo de eu fechar, porque quando eu abro, gera uma demanda, né? Gera uma demanda grande para nós três, para mim, para Ana Beatriz e para Miriam. Então, o Senhor me pediu isso para eu ofertar a Ele, e eu vou fazer isso, em obediência ao Senhor. Amém, meninas? Mas eu vou mandar tudo isso que eu falei para vocês, eu vou mandar nos grupos, vou postar aqui no Instagram para vocês. E uma coisa que eu quero falar do fundo do meu coração. Vamos convidar vidas, convide amigos, irmãs, pessoas, vizinhas. Às vezes a gente fala assim, não, vou convidar fulana, não vai vir não. Ela nem vai querer vir. Aí aquela pessoa que você tinha certeza que não queria vir, sabe o que acontece com ela? É a que vem, é a que tem experiência e é a que convida um monte de gente depois. Quantas pessoas mandam esse testemunho para mim? Que convidou pessoas que... Olha, convide pessoas que ainda não têm relacionamento com Deus, mas que estão sofrendo pelo luto, né? A gente está vivendo um momento de pós-luto aí, muito... nem sei se eu posso falar isso, pós-luto. É pós-Covid, pandemia. E isso está está gerando tristeza, né, em muita gente, sensação de incapacidade, as pessoas ficam ali presas, aquilo ali, existe uma saída para ela, ela pode viver o luto e passar pelo luto com Cristo Jesus, e é diferente. Essa semana eu estive na instância, eu atendi pessoas que estão, né, que estão passando pelo luto, e não é fácil, gente, não é fácil. E o luto a gente precisa dar uma atenção especial, porque ele tem um tempo para viver. Existe um tempo de início e o fim do luto. O luto ele tem um fim. Se você não consegue discernir o fim e sair daquela condição e ser, né, tratado ali, curado por Deus no luto, ele se torna um cativeiro. Um cativeiro. E cativeiro, vocês sabem, né? É uma prisão espiritual, é uma prisão emocional. E aí a pessoa fica doente, começa a surgir doenças patológicas, doenças autoimunes no corpo. Então, nós precisamos cuidar. Então, convide essas pessoas que perderam... Lu, ela não é evangélica, ela não é católica, não importa. Ela aqui dentro, ela vai encontrar quem ela precisa, que é Jesus, o Salvador, o meu Salvador e o Salvador da vida dela, para levar ela a conhecer esse Deus e andar com Ele. Quem nos ensina o que é certo e o que é errado, não é a religião. Não é a religião, porque a religião tem um monte de doutrina humana que é mais errado do que certo. Quem nos ensina o que é certo e errado é a palavra de Deus. Então, as pessoas estão lá fora andando no certo, no errado, está mais no errado que no certo, porque não conhece a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus todos os dias para a gente não andar no errado. Quantas coisas a gente ainda está andando no errado, só de pensar a gente está andando errado. Porque ainda não tivemos o pleno conhecimento da palavra de Deus. Amém?
É isso, meninas. Eu vou... Deixa eu ver aqui se tem algum pedido de oração aqui. Olha, tem uma pessoa que eu não sei nem se ela tá aqui mais, que é aniversário dela hoje. Aniversário dela, cadê? Aniversariante. Ah, alguém falou assim, então temos que gastar energia no propósito? Não é nem gastar energia, é descansar em Deus para viver o propósito. A gente não gasta energia. O Senhor quem leva, o Senhor quem move, o Senhor quem faz. É por isso que nós precisamos estar na palavra, porque é Ele que vai nos direcionando, a gente vai fluindo, é um fluir, é natural, não é gasto, não é peso, entende? É isso, meninas. Ao aniversário da Angelita, parabéns. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Quem está fazendo aniversário hoje, que seja derramada do céu porções de alegria, de paz, de esperança, de entendimento da palavra de Deus. Né? Aquilo que nós não podemos comprar aqui na terra, mas que somente o Senhor pode nos dar, que é o entendimento da palavra de Deus. É estar com Ele, é andar com Ele, é amar o Senhor acima de todas as coisas. Sabe uma coisa que eu tenho visto? Muitas vezes a gente se apega muito, ah, meu filho está assim, meu filho está longe, meu casamento está não sei o quê, tá, tá, tá. Quanto mais você se preocupar com isso e mais você focar nisso, mais pesado e mais difícil fica. Foca no Senhor, olha para Ele e fala, Deus, eu quero te amar acima de todas as coisas. Porque é este amar a Deus acima de todas as coisas que nos faz querer mais e mais dEle, que nos faz querer estar mais e mais com Ele, que nos faz ter a certeza de que Ele está cuidando de tudo e tudo vai ser resolvido. No tempo dEle as coisas vão se ajeitando. E Ele vai se ajeitando mesmo. Amém? Márcia, me procura depois, por favor, no privado. Tá bom? No WhatsApp, gente. No WhatsApp eu consigo ter controle de mensagens. Às vezes eu visualizei alguma mensagem, não respondi, me chama de novo, me dá um oi. Porque o meu computador web, WhatsApp web, fica ligado também. Às vezes a minha menina mexe e ela visualiza, eu não visualizei. Tá bom? Façam isso, amém? Então, olha, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. A nossa semana vai ser maravilhosa, eu creio nisto. O Senhor tem grandes coisas para nós. Amanhã nós vamos fazer uma live com o apóstolo Natanael. Na última live a gente falou, né, sobre a orfandade. Nós vamos falar sobre isso. A gente precisa conhecer também. A gente fala muito da identidade de filha, da paternidade, da filiação, e pouco se fala da orfandade. Nós vamos falar sobre isso. Amém? Um beijo. Beijo, Sandra, do Canadá. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Oi, Dai. Um beijo para vocês, viu, Márcia? Zilda. Um beijo, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém?